Peraí. Aí, agora tá indo. Boa noite. Essa é a segunda apresentação do nosso projeto da matéria de Engenharia de Sistemas. E o nosso grupo é o Guilherme Lorenzato, o Thiago Moraes e eu, Victoria de Martini. Hoje nós vamos abordar os seguintes tópicos. Iremos falar de novo sobre os requisitos e análise de requisitos, já que os nossos conceitos foram feitos baseados nos requisitos, então achamos que valia a pena dar um overview sobre eles. Então, vamos falar novamente sobre requisitos, análise e herança de requisitos. Entraremos com o tópico de geração de conceitos, quais foram os conceitos escolhidos, e também o diagrama dos conceitos escolhidos. Os requisitos gerados com brainstorms. Então, quando a gente conversou para essa geração de conceitos, encontramos alguns requisitos que surgiram a partir disso. Então, também teremos a matriz de Pug, com os conceitos, o nosso conceito final, gerado a partir dessa matriz, e o PDR, que é a revisão preliminar do projeto, que essa revisão ela foi feita pelo grupo 1, certo? Grupo 4. Pelo grupo 4, sabia que era um à frente ou um atrás, pelo grupo 4, e falaremos um pouco sobre como essa revisão impactou no nosso projeto. Aqui no requisitos, temos novamente, né, a listagem dos nossos requisitos. Desempenho, temos os requisitos de instalações, pessoal e operacional. Os de instalações, eles são em relação aos nossos sensores, atrelados ao nosso CubeSat, o GPS e também aos propulsores. Em relação ao pessoal, é sobre o treinamento, e o que o time, no caso nós, teríamos que ser responsável em relação ao projeto. Então, prever problemas, acompanhar de perto todas as operações, conseguir filtrar e fazer uma abordagem correta dos dados que a gente coletar. E o operacional, que se deve ao que o sistema do CubeSat ele deve conseguir fazer. Então, ele deve conseguir realizar todas as operações e cálculos necessários para a missão, coletar todos os dados suficientes e conseguir acoplar todos os sensores que nós precisamos nele. Em relação aos requisitos de interface, temos transporte, confiabilidade e segurança. Em transporte, temos que o CubeSat ele deve estar acoplado a um veículo de lançamento. No nosso caso, será um foguete. E a confiabilidade diz que o foguete deve possuir uma rota bem definida e confiável. Essa rota ela vai ser definida pelo nosso GPS. E em segurança, temos que todos os locais de teste devem estar equipados com extintores de incêndio. O ambiente deve seguir as normas de segurança da universidade. Os alunos devem se equipar com o EPI necessário, que é o equipamento de segurança. A distância mínima do local de teste com o CubeSat deve ser de 50 metros. E é isso. Em testes também temos ambientais, que os testes ambientais devem garantir que o CubeSat não cause danos a mais à camada de ozônio. E também deve haver testes caso a gente perceba que talvez esteja tendo danos que não esperava, né? Em relação aos operacionais, temos que todos os testes eles devem ser feitos em ambientes controlados. Os testes eles devem ser realizados com supervisão de uma galera de segurança confiável. E os testes também eles devem ser realizados tentando simular condições similares à da missão. Aqui temos um diagrama sobre a herança de requisitos, tendo como os principais os requisitos funcionais e os requisitos de desempenho. Então, temos que os requisitos são separados em uma estrutura hierárquica, como podemos ver, começando com os requisitos de nível mais alto, e os de mais alto são decompostos em requisitos funcionais e de desempenho. Como a gente consegue ver nesse diagrama, é uma estrutura hierárquica de funcional, sendo que eles dependem de todos
os requisitos ali da base funcional, só que também são atrelados ao requisito de desempenho embaixo. Aí a revisão de requisitos. A revisão de requisitos, ela vem para a gente refinar os requisitos, pensando no que ele deve ser melhorado, pensando na prática, o que não está certo, a verificação que deve ser mais restrita e esse tipo de coisa. Ou também criar requisito em coisas que não abordamos e achamos que vai ser necessário para a prática, né? Então, a gente, nessa revisão de requisitos, a gente abordou dois requisitos. Um é que o CubSat deve ser acoplado a um veículo de lançamento. Então, a alteração foi que o CubSat deve ser acoplado a um veículo de lançamento que já possua uma rota definida previamente. E o segundo foi que a distância mínima do local de testes com o CubSat deve ser de 50 metros. E a alteração foi que essa distância deve ser de 75 metros. Aí aqui temos a geração de conceitos. Lembrando que a geração de conceitos foi feita analisando os requisitos. Então, primeiramente, a gente fez uma lista de conceitos para depois decidir entre eles quais seriam os mais adequados para o nosso projeto, né? Então, a gente conseguiu, nessa reunião, nesse brainstorm, gerar 28 conceitos, nos quais metade deles foram escolhidos. Então, vou listar para vocês todos os conceitos que nós geramos. E aí temos que o lançamento do CubSat acoplado ao foguete será na base de Amadora em Pirassununga. O segundo seria que a base seria a base de lançamento seria na base de Araraquara. Para o GPS, a gente pensou em 2 GPS, que seria o SpotGen 4 e o SpotGen 1. E aí, para armazenamento em nuvem, ficamos entre a Google e a Amazon, né, que é GCP e AWS, que são as mais populares atualmente. O pouso do CubSat, ele seria acoplado na base de... O pouso do CubSat, que está acoplado ao foguete. Também temos a base de Araraquara e a base de Pirassununga. Sensor de altitude, ficamos entre 2 deles, que é esse nome super cheio de caractere, que um é o MKL e o segundo é o MPL. E aí ambos, eles obtêm dados de altitude, pressão e temperatura. A diferença seria o processamento entre eles. E aí, para paraquedas do foguete, a gente ficou entre 2. Um é de uma empresa chamada Paraquedas, literalmente, e outro de uma empresa que é um pouco mais conhecida e é, inclusive, mais cara, né? Que é o SpaceX. Aí também temos o armazém, que seriam os testes controlados. Então, os armazéns poderiam ser na cidade de São Carlos ou em Araraquara. O abastecimento do foguete, o combustível poderia ser de nitrogênio líquido ou de hidrazina, que no geral possuem os mesmos compostos e funcionam bem. E o sensor de gases, temos entre 2 sensores também, que é o MLKA e o BWMSA. Para o teste de sistemas, ficamos entre 2 sensores, um de posição estática e o outro de posição linear magnetoestritivos. Para os treinamentos, tinham treinamentos disponíveis pela Udemy e também treinamentos disponíveis pela própria organizadora da Olimpíada Brasileira de Satélites. A manutenção, a gente entrou em contato, a gente pensou em 2 empresas, né? Que uma é o Centro de Instrução de Aeromotores e o outro é o Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes. E também, em relação aos extintores que teriam que ter nos ambiente controlado, pensamos em 2 empresas daqui de São Carlos, que uma é a Sistemas contra Incêndio de São Carlos e a outra é o Enos Extintores em São Carlos. E aí o equipamento de segurança, o EPI utilizado, também são de 2 empresas as possibilidades são de 2 empresas de São Carlos. Um seria o comércio de ferramentas EPIs e o outro Metrópolis EPIs. E aí, como eu disse, dentre essas opções, a gente teria que
que escolher uma para cada função. Então, para a base de lançamento amadora, nós escolhemos a cidade de Pirassununga, por acharmos que ela é mais equipada para o nosso projeto. O GPS, a gente escolheu o GPS satelital Spot Gen 4, mas a gente vai mostrar que com o PDR, alguns sensores foram trocados por acharmos que não seriam capazes de se adequar à atmosfera, né? Que a gente vai precisar coletar os dados. Então, mais para frente a gente vai explicar o porquê e por quais eles foram trocados. Mas inicialmente essa era a nossa escolha. A plataforma Switch oferecida pela Google foi escolhida, porque ela possibilita usar várias coisas dela de graça. E caso não tenha suporte para a opção free, ela também não é tão cara quanto a concorrente, né, que é a AWS. Aí a base de lançamento amadora é a de Pirassununga. O pouso e o lançamento, né, faz sentido que seja na mesma base, que é a de Pirassununga. O sensor de altitude utilizado foi o sensor MPL, porque ele é mais recente e ele também é mais portátil. Para paraquedas, a gente escolheu a SpaceX, que, mesmo embora seja um pouco mais cara, ela é mais segura. Então, a gente, como nós precisamos muito desses dados e não podemos pensar na possibilidade de perder os dados, né? Precisamos de um paraquedas que seja seguro. O ambiente controlado vai ser na cidade de São Carlos, porque atualmente é mais fácil para que todos os projetos estejam na cidade de São Carlos do que a cidade de Araraquara, já que temos casa, convívio, amigos aqui e conseguimos ficar mais tranquilamente aqui para acompanhar o projeto. Então, o foguete ele vai ser abastecido com nitrogênio líquido, embora hidrazina seja também uma opção muito boa e tão boa equivalente, achamos que nitrogênio líquido, em relação à rentabilidade e preço, faria mais sentido para o projeto. O sensor de gases, incluindo oxigênio, a gente vai usar o MWMCA DG500. Para o teste de sistemas também usaremos a posição linear de magnorestritivos. O treinamento, nós escolhemos o treinamento oferecido pela própria Olimpíada Brasileira de Satélites, porque é um treinamento que eles deram de graça, então não precisaríamos pagar, no caso da Udemy, né? E a manutenção dos foguetes ela será realizada pelo Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes. Os extintores serão da empresa Uenos Extintores. E o equipamento de segurança, o EPI, será da Metrópolis EPIs, também aqui em São Carlos. Eu sou o Thiago. Eu vou falar sobre o diagrama dos conceitos também e mais para frente sobre as matrizes e toda a comparação que a gente fez entre as opções que nós elencamos, né, para o nosso CubeSat. E, bom, aqui a gente tem o diagrama de conceitos que foram escolhidos, que a Vitória acabou de citar no slide anterior. Então, a gente tem tudo exemplificado, por exemplo, todos os sensores que a gente vai utilizar, a base de pouso e lançamento que vai ser feito com o CubeSat e todas as outras partes que a gente vai utilizar em cada etapa desse processo de lançamento, né? Aí, mais para frente, a gente tem o brainstorming que a gente realizou, que após a gente elencar todos esses conceitos, né, essas opções, e selecionar eles, a gente realizou um brainstorming para ter certeza que a gente não estava esquecendo de nenhuma etapa ou de nenhuma opção, e para ter certeza que esse era o melhor caminho para a gente seguir com o nosso projeto, né? Então, com a implementação do diagrama, a gente foi possível encontrar outros conceitos que são derivados desses, né? Que a gente poderia ter, que foram os requisitos gerados do brainstorming foram os seguintes: o foguete deve ser devidamente abastecido para
gente não correr nenhum tipo de risco ou problema, né, dele parar. E a verificação, antes do lançamento, verificar se o foguete possui combustível suficiente, que se encaixa no conceito 16, que é o foguete será abastecido com hidrazina, que foi o combustível que a gente citou na passada. E aí depois dessa parte a gente tem as matrizes de Pug, que consiste em quê? A gente se baseou para fazer esse ranking, né, elencar os melhores materiais. A gente se baseou na disputa, assim, digamos, na disputa entre aspas, né, entre os concorrentes do cargo, ou seja, do item, né, que a gente vai utilizar. Por exemplo, controlar a posição, a gente tem os sensores, a gente tem o GPS satélite ou Spot Gen 1 e o NSS GPS Receiver, que ele foi trocado, né? A Vitória não citou ele, mas isso o Guilherme vai falar mais para frente para a gente na parte do PDR, mas a gente realizou essa troca. Então, o que a gente fez para construir as matrizes de Pug? A gente colocou esses dois satélites frente a frente e foi elencando em todos esses pontos, por exemplo, ambientais. Os dois são neutros, não tem tanto impacto. No treinamento, os dois são positivos, porque os dois são fáceis de manusear, interface amigável, então não tem nenhum problema. A manutenção, os dois receberam um menos, que é um ponto negativo, porque a manutenção, o tipo de manutenção em um componente desse é muito específica e muito difícil. Então, a gente, por exemplo, não teria condições de realizar a manutenção de um componente desse, por exemplo, se estragasse ou se acontecesse alguma avaria com ele. As instalações, os dois foram neutros porque são de fácil instalação assim, no CubeSat, configuração tudo tranquilo, não tem nada que afete. O pessoal foi ponto positivo para o NSS e ponto negativo para o GPS satélite ou Spot Gen. Por quê? Porque o NSS, esse pessoal seria nós, a equipe e todo a infraestrutura, o professor, a equipe por trás, né, os especialistas que também ajudam a gente. O ponto positivo foi para o NSS, porque ele é mais específico para o tipo de satélite CubeSat que a gente está desenvolvendo, que a gente vai lançar, e ele é mais recente também. Então, porém, ele é mais caro, né? Então, isso é o preço que se paga, mas ponto positivo para ele no pessoal. No operacional também, porque por se tratar de um material específico para essa atividade que a gente está realizando, ele teve um ponto positivo. No transporte, por ele ser menor, especialmente para ser feito para CubeSat, ele é menor, então é um ponto positivo no transporte, enquanto o Spot Gen foi neutro. A confiabilidade, o NSS é mais confiável, justamente por toda essa especialidade que eu citei, né, dele ser específico para CubeSat. Então, um ponto negativo para o Spot Gen. E na segurança os dois foram neutros, porque não é uma coisa que interfere tanto. E bom, esses foram os critérios que a gente utilizou, e a gente utilizou esses critérios para todos os outros conceitos que foram gerados, todas as outras opções de itens que a gente criou. Então, esse ranking de, por exemplo, impacto ambiental, treinamento, manutenção, instalações, pessoal, operacional, transporte, confiabilidade e segurança, ela vai se replicar para todos esses outros itens. E então esses pontos positivos foram onde a gente elencou que afetou mais, pesou mais, e o ponto negativo foi onde pesou menos. Bom, esse é o resumo assim para todos os itens das matrizes e uma análise. E aí ali embaixo a gente tem
o resumo dos pontos positivos que cada um levou, pontos negativos, e o total, que é pontos positivos menos os pontos negativos. Bom, eu acho que isso já resume bem todas as matrizes. Aí a gente tem mais os sensores, os paraquedas, os ambientes de teste. Aí na terceira matriz a gente vai ter o combustível, os sensores de gases e os sensores de posição relativa, de geolocalização, né? E na quarta matriz a gente vai ter sobre os treinamentos, os centros de manutenção, os extintores e os EPIs que a gente vai usar nos testes, né? E bom, o conceito final que a gente montou do projeto do CubeSat, né, ficaram definidos. O satélite Spot Gen 4 a gente vai alterar pelo NSS, isso o Guilherme vai falar pra gente. Então o Google GCP a gente preferiu ao invés da Amazon, da AWS, a Vitória citou pra gente também. Os sensores de altitude, a gente vai haver uma alteração também, com os mais específicos para o CubeSat que a gente teve conhecimento. Os EPIs vão ser de São Carlos, pela metrópole, e a manutenção vai ser no Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Fogos. Qualquer treinamento do grupo vai ser fornecido pela própria OBSAT, que não tem muito custo, né? E todos os conceitos foram elaborados e gerados por meio de um brainstorming depois das análises feitas pelo nosso grupo, né? E, bom, esse foi o conceito final. Aí o Guilherme pode falar mais sobre o PDR, vai lá. Boa noite, eu sou o Guilherme. E quanto ao PDR, que é a revisão preliminar do projeto, a gente se reuniu com o grupo 4 e a gente apresentou as nossas ideias e os nossos conceitos para eles. E a gente teve um feedback muito positivo por parte deles e também críticas construtivas, que eles abriram uma questão de que os equipamentos, os sensores que a gente estava usando, alguns eles não serviam para o que a gente estava querendo. Então, por exemplo, o sensor de altitude, ele depois dos 6,5 km, se eu não me engano, ele parava de funcionar. E como a gente vai fazer um estudo na camada de ozônio, a gente precisava de um sensor que conseguisse se manter íntegro entre 20 e 30 quilômetros acima do nível do mar, que é onde essa camada de ozônio fica localizada. Alguns sensores, além desses, além desse de altitude que eu falei, eles também foram modificados e a gente atualizou depois no projeto, que para eles conseguirem ser submetidos a condições extremas de temperatura e pressão. E tendo isso em vista, esses novos sensores foram atualizados no documento e deixando assim o projeto mais sólido. Nós podemos ver aqui, a gente fez o prazo e o orçamento desses equipamentos, né? Então, o sensor de GPS, a gente escolheu esse NSS GPS Receiver, que o Thiago falou a respeito dele na primeira matriz de PUG. O prazo dele é 3 semanas para chegar, com um orçamento de 23 mil euros. São equipamentos caros, porque eles precisam ser duráveis, resistentes e bons, e fazer o que seja proposto pelo nosso projeto, né? Então, lançar um satélite não é barato, né? Então, nós tivemos que levar em conta todos esses sensores mais caros. Quanto ao cloud, o serviço da Google, do Google Suite, ele vai entregar bem o que a gente precisa, com não sendo tão caro, né?
apenas R$ 250 por mês. Relativamente não é caro, né? O sensor de altitude, então, é esse Bison 64 ETB, custando 10 mil euros, na média aí nessa faixa. O paraquedas da SpaceX, por conta dele ser mais confiável, e apesar do preço maior, que seria na faixa dos R$ 1.000, ele é um produto que a gente pode confiar e que vai fazer bem o trabalho dele. O combustível nitrogênio líquido, a gente contabilizou os galões de nitrogênio líquido, porque ele é vendido em galões, né? Que custam entre 3.500 a 5 mil reais, dependendo do tamanho do galão. Esse foi um valor estipulado meio por baixo, porque foi o valor de talvez ou dois galões. Só que a gente provavelmente vai precisar de mais para frente, com mais lançamentos, mais testes, etc. Também a gente tem que contabilizar esses galões para teste também, né? Então talvez seja um valor maior. O sensor de gases vai ser esse NSS, também da NSS, o CubeSat Sun Sensor, que custa $3.300. E, novamente, são valores elevados porque são equipamentos duráveis e bons e que vão entregar o que a gente precisa para o nosso projeto. O sensor de geolocalização é o NanoStar Tracker ST1, que custa $4.500 também. Quanto ao treinamento, vai ser o treinamento de segurança e montagem de CubeSats, ele vai ser oferecido pela própria Olimpíada e a gente considerou que seria um treinamento gratuito, tendo em vista a infraestrutura que a Olimpíada está oferecendo para a gente. Quanto à manutenção dos foguetes pelo Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes, a gente contabilizou cerca de R$ 300 por mês para deixar tudo certinho. Pode ser que o valor seja maior, dependendo dos sensores que a gente apresente para eles, né? Dependendo, por conta do elevado custo desses sensores. Exige uma manutenção mais detalhada. Os extintores vão ser da Ueno, da empresa daqui de São Carlos mesmo, que custa R$ 150 a peça. E o EPI vai ser fornecido pela Metrópole EPI, que custa R$ 500 para equipar uma pessoa com esses tais EPIs, né? Aqui a gente tem o diagrama dos conceitos escolhidos atualizado. Então, aquele diagrama que a gente fez primeiro lá, ele estava desatualizado com os sensores e os conceitos que a gente escolheu antes do PDR. Aqui a gente atualizou todos eles. Então temos aqui o foguete no centro, né? Então temos os dados que vão ser armazenados no Cloud GCP. Então aqui embaixo os sensores, todos eles atualizados, o NSS GPS Receiver, o Bison 64, o NSS e o CubeSat Sun Sensor e o Nano Star Tracker ST1. Todos eles estarão acoplados ao foguete, por motivos óbvios, né? A gente precisa deles. Quanto aos acessórios, vão ser fornecidos pela SpaceX, pelo Enos Extintores e a Metrópole EPI, que eles vão estar disponíveis na base de lançamento e pouso, né? Que vai ser de Pirassununga. O abastecimento vai ser com nitrogênio líquido. A base, tanto do pouso quanto do lançamento, vai ser a de Pirassununga. E quanto a essa apresentação é isso. Eu vou mostrar agora o nosso documento, como ficou. Só peço um segundo para eu trocar a guia. Certo. Então, aqui temos todos os requisitos que a gente começou fazendo, que a gente fez.
a partir da nossa última apresentação. Temos todas as análises dos requisitos que a Vitória comentou, desempenho, interface, os testes. Aqui a hierarquia desses requisitos. O SRR, que a Vitória comentou também, a geração dos conceitos, aqui a gente deixou um highlight nos conceitos que a gente escolheu. Apesar deles estarem aqui desatualizados, a gente atualizou mais para baixo. Aqui então todos os conceitos normais. Aqui os escolhidos, que a gente ainda precisa atualizar, a gente está atualizando com os escolhidos no PDR. Então temos o diagrama que o Thiago apresentou, que eu apresentei também. Esse daqui desatualizado com os conceitos antigos. E aqui temos as matrizes de PUG, que o Thiago apresentou, também todos atualizados com os sensores novos. O conceito final também, o PDR que fizemos com o grupo 4. E aqui os conceitos revisados e refinados, com todos os sensores novos e que a gente vai utilizar. Novamente o diagrama atualizado com os conceitos refinados. Eu imagino, então é isso. Aqui tem o glossário, tudo que fizemos, nosso estatuto, assim como foi na última apresentação. Quanto a isso não mudou muita coisa. E eu acredito que seja isso. Vitória, Thiago, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Não, acredito que é isso mesmo. Acho que é isso aí, tudo certo. Tudo certo. Muito obrigado. Então, é isso.